O nosso programa Centro Médico Dr. Tomás, deste dia, conversa com o Dr. Abiram. Ele é médico e atende aqui também no Centro Médico Dr. Tomás. Dr. Abiram, tudo bem? Tudo certo, Hércules, sempre um prazer estar aqui no Nova Trento News, né? E hoje abordando mais um tema para dar educação, né? E falar um pouco das prevenções a várias patologias sempre. E hoje abordando o tema diabetes. Diabetes, uma doença silenciosa que faz muito estrago, doutor. Exato. Hércules, a diabetes hoje, ela tem um grau epidemiológico muito grande, né? Existem várias causas de diabetes, hoje é mais estudado, não existe somente 2 tipos de diabetes, como se pensava antigamente. Hoje fala-se em vários tipos, mas os mais conhecidos ainda são o tipo 1 e tipo 2. A gente tem que pensar que a gente deve sempre pensar em prevenir uma doença, né? Então, como é que a gente previne o diabetes? Bom, o diabetes o tipo 2, basicamente, ele é causado tanto pela transição epidemiológica, né, que a gente vem vivendo, a transição nutricional, a parte de fast foods, alimentação rica em carboidratos, essas coisas que se diferenciaram conforme foi passando o tempo, né? E claro, a obesidade, o sedentarismo, o envelhecimento da população. Hoje estamos trabalhando já com uma população mais idosa, né? A gente vê pacientes de 90 anos, 92, bem compensados e vivendo na sociedade. Então a gente tem todos esses fatores que são preveníveis e possíveis fazer para diabetes, né? Hoje, Hércules, a diabetes, o Brasil, ele possui o 4º maior número de diabetes no mundo. A gente tem como primeiro a China, devido à quantidade enorme de pessoas que está lá, a Índia exatamente pelo mesmo perfil, seguido pelos Estados Unidos e logo em quarto o Brasil, né? Então uma doença prevenível, que a gente consegue prevenir, mas que ainda temos um alto valor epidemiológico. Doutor, então vamos lá, o assunto diabetes. Vamos tentar explicar para as pessoas que nos acompanham aqui. Vamos falar de sintomas. O senhor sabe que o senhor é médico e sabe disso, que provavelmente, acredito eu, que a maioria de seus pacientes são mais mulheres do que homens, né? Eu sempre digo que o homem só vai no médico, ou ele vai amarrado pela mulher, ou ele vai quando já não aguenta mais ficar em casa, né? Exatamente. Aí como é que a pessoa sabe que ela tem um diabetes, principalmente o homem, que às vezes ele faz exame a cada 10 anos? Como é que ele descobre que tem diabetes? Bom, o diabetes, como comentaste muito bem, é uma doença super silenciosa, assim como a hipertensão arterial, né? Então a gente consegue distinguir alguns sintomas, não todos. Sim. A gente normalmente distingue e descobre o diabetes tipo 2 num sintoma chamado hipoglicemia, que é quando a glicose no sangue, o açúcar no sangue está muito baixo, a pessoa começa a ficar tonta, começa a suar frio, começa a realmente se sentir mal, tem uma falta de ar, né, uma dispneia, até às vezes uma sensação iminente de morte, ou um quadro de coma, né? A diabetes também pode levar. Então, isso são complicações da diabetes. Diabetes com valores de 600 e 700 são muito comuns quando abre o quadro, porque o paciente não sabe que tem. E acaba vindo, normalmente, aos setores de pronto atendimento com sintomas exatamente semelhantes aí, por falta de ar, sudorese e tudo mais, e quando a gente vai verificar, esse paciente é diabético e não sabia. Então, é uma doença que a gente tem que prevenir fazendo exames de rotina. Quais são os exames de rotina? A glicemia de jejum, que todo mundo conhece, que é aquela, tem que ficar em jejum para ir lá fazer. A hemoglobina glicada, que é uma média da glicemia dos 3 meses, e o teste oral de tolerância à glicose. Então, esses são os 3 principais exames. Mas a diabetes mesmo, os sintomas dela, a gente só consegue ver numa crise de hipoglicemia ou de hiper, ou depois das complicações, claro. Tem cura o diabetes, doutor? Ou a pessoa descobriu que ela é diabética, parte só para o tratamento, para o controle? Ou tem cura? Bom, a partir do momento que a gente faz o diagnóstico do diabetes, a gente tem que descobrir qual tipo de diabetes é. Ou diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2, se for uma gestante, um diabetes gestacional, que também acontece bastante, ou as outras variações do diabetes, né? Esse diabetes pode ser causado por várias coisas. Por exemplo, o paciente é portador, às vezes, de um tumor, um câncer, né? E esse câncer acaba também produzindo insulina e fazendo esse quadro. Então, cura
do tipo 1. Tipo 1 é o que a gente conhece como diabetes insulino dependente. Desde criança, a pessoa utiliza... Nasceu com diabetes. Exato. A vida inteira insulina. Não tem cura? Não tem cura, só tratamento. O diabetes tipo 2 depende do estágio que a gente pega. A gente consegue fazer algumas alterações da mudança do estilo de vida que fazem com que o paciente talvez retarde um pouco o diagnóstico dele, né? Por exemplo, um paciente obeso. Se a gente conseguir fazer com que ele perca peso, automaticamente a gente pensa que estamos retardando o diagnóstico. Não quer dizer que ele vai ter, mas é uma maneira de prevenir. Então, quando a gente faz o diagnóstico, a gente tem que tratar e seguir algumas metas. Essas metas são preconizadas pela Sociedade Brasileira de Diabetes. Saiu, inclusive, o último consenso agora no ano passado que a gente está usando, né? E a gente vai tratando esse paciente, mas não mais curando o paciente, né? A gente trata para que ele não tenha as complicações. O problema grande do diabetes, Hércules, são as complicações. Tá? A gente tem complicações a nível de retina, né? Por isso que a gente tem que sempre, a cada 5 anos, fazer os testes oftalmológicos para verificar se não tem alteração de retina. A gente tem no diabetes alterações renais, né? O paciente pode vir a ter uma necessidade de transplante no futuro se não cuidar. A gente tem também sensoriais, né? A pessoa acaba tendo formigamento nos membros, não sente mais, bate, machuca, não sente, acaba fazendo uma coisa muito conhecida chamada pé diabético, né? Que o paciente bate e nunca mais consegue cicatrizar e acaba às vezes tendo que amputar, né? Então a gente tem todas essas alterações que é o que a gente preza a partir do momento que a gente faz o diagnóstico para que elas não aconteçam. Estamos conversando com o médico Dr. Abiram, aqui do Centro Médico Dr. Tomás. Hoje o assunto é o diabetes. Doutor, tem 2 assuntos para tratar com o senhor sobre o diabetes. Primeiro, quais os principais vilões que podem desencadear o diabetes? Em termos de alimentos, quais são os principais? Então, Hércules, todo mundo pensa assim, diabetes é açúcar, né? É a primeira coisa que vem... Corta o açúcar. Corta o açúcar que não vai ter diabetes. Bom, é uma estratégia. Realmente temos que diminuir a quantidade de açúcar. Mas não é só o açúcar em si o grande vilão. O carboidrato, por exemplo, aqui na nossa região, a gente tem muitas pessoas, a maioria que gosta de comer um macarrão, uma pizza, né? Somos muito abastados nessa parte. E o carboidrato vira açúcar no corpo. Uma coisa que o pessoal não cuida. Então, eu tirei o açúcar, mas eu vou lá e comi uma pizza. Né? Então, temos que cuidar dessa parte. Algumas frutas têm a frutose. A frutose é o açúcar da fruta. Isso também pode causar. Então, assim, são... Refrigerantes. Só o light, e daí o zero, e assim vai, né? Tudo que tem açúcar, a gente já tira, né? Mas a partir do momento que faz o diagnóstico, a gente também faz as recomendações dietéticas do paciente. Claro que essa parte dietética também deve ser acompanhada pelo nutricionista, que é o profissional mais capacitado para falar sobre a dieta dele, né? Mas parte de carboidratos é muito importante ter controle também. Muitas pessoas, doutor, quando descobrem que tem o diabetes, alguns profissionais, amigos seus, indicam muitas vezes produtos integrais. Arroz integral, macarrão integral, açúcar integral. Isso ajuda a prevenir? Bom, isso ajuda porque não faz uma coisa chamada pico glicêmico. Né? O pico glicêmico é quando a nossa glicemia vai lá em cima, o nosso corpo tem que trabalhar mais, automaticamente precisa de mais insulina para regularizar ele novamente. Então, ajuda sim a prevenção. Né? No tratamento, fala-se que também ajuda um pouco por também retardar esvaziamento gástrico e tudo mais, mas a gente pede para cuidar também um pouco. Então, a partir do momento que é diagnosticado, a gente tem que cuidar como um todo, né? Tanto a alimentação desse paciente, prevenir as possíveis complicações do diabetes, que é onde vai ser o pior problema dele, né? Então, a gente tem que trabalhar o paciente de uma maneira geral. Doutor, todo mundo corre o risco de desenvolver o diabetes tipo 2, doutor, se não prevenir, se não cuidar? Bom, o risco, Hércules, ele acontece a partir do momento que tu tem um estilo de vida que vá ao encontro, né, desse perfil da doença. Então, por exemplo, o paciente que ele não se exercita, ele é obeso, ele tem história na família ou não necessariamente, né?
ele tem alguns fatores de risco, por exemplo, ele é afrodescendente ou ele é hispânico, né? Também tem uma predisposição maior. Ele já é hipertenso, ele tem uma doença cardiovascular, ele tem um HDL, que é o colesterol bom, abaixo de 35, ou um triglicerídeos alto, acima de 250, esse é um paciente que já tem um perfil para ter diabetes, né? Então, tudo isso a gente tem que verificar quando vem o paciente com qualquer queixa, né? Vamos fazer uma rotina. Por que a gente faz as rotinas? Exatamente para isso, para tentar prevenir. Porque qualquer pessoa que siga nessa linha, há uma alta probabilidade, sim, de ter diabetes, de ter hipertensão e de outras doenças de uma maneira geral. Mas a diabetes principalmente. Doutor, dicas simples para prevenir o diabetes. Vamos lá, que as pessoas podem realmente, que está no alcance da pessoa para ela fazer. Bom, as dicas mais comuns: exercício físico, né? Realizar, não precisa ser um exercício físico super intenso. O que eu falo sempre para os meus pacientes é o seguinte: a gente não precisa iniciar o exercício físico pensando em correr uma maratona no próximo mês. A gente pode começar devagar, né? O paciente é sedentário, ele está ali 30, 40 anos sem realizar nada. Então, o exercício físico aeróbico, que comece 10 a 15 minutos por dia e vá aumentando gradativamente. A perda de peso, Hércules, é muito importante, que a pessoa se mantenha no peso ideal, né? Por quê? A obesidade, o paciente ele tem um processo inflamatório grande, tá? Todo obeso ele tem essa inflamação e automaticamente isso também acaba predispondo. Cuidar na alimentação, sim, né? Já pensando que o carboidrato vira açúcar, né? Então, se puder aguentar um pouquinho a alimentação, tudo mais também vai ajudar. E claro, o mais importante de tudo, Hércules, é consultar o médico. Consultar o médico para quê? Para fazer os exames de rotina. O paciente que tem 45 anos, 50 anos, já tem que começar a pensar no futuro. Hoje, como eu comentei, a expectativa de vida é muito maior do que era anos atrás, né? Então, a gente tem que prevenir as coisas. Então, vai no médico, faz o seu check-up, a gente faz os exames de rotina, verifica, faz as orientações conforme a patologia, né? Tem muita coisa que a gente consegue prevenir através de alterações básicas, principalmente perda de peso e exercício físico, a mudança de estilo de vida. Doutor, algo mais sobre esse assunto? O assunto do diabetes? Bom, o diabetes, Hércules, como um todo, né, só reforçando, ele existe em vários tipos, então, não são só 1 e 2, e a gente tem que fazer o rastreio, tá? Então, o rastreio é isso que a gente fala, que é proposto pela Associação de Diabetes Americana, né? Então, a gente tem sedentário, tem que estar sempre fazendo rastreio, mulheres portadoras de síndrome de ovário policístico, fazendo rastreio, pacientes que têm o HDL abaixo de 35 ou triglicerídeos acima de 250, tem que fazer rastreio, né? Mulheres que já tiveram uma diabetes gestacional devem fazer o rastreio, pacientes hipertensos, pacientes obesos, sedentário, histórico familiar, né? Então, esses são os pacientes que devem vir ao consultório fazer o rastreio para a gente conseguir prevenir uma possível diabetes. Perfeito. Obrigado, doutor. Nada, tudo de bom, Hércules. E outra coisa que é importante só lembrar é sobre os tratamentos, que a gente não comentou. Antigamente falava-se muito em insulina, insulina, insulina. Hoje em dia a gente tem vários novos anti-hipoglicemiantes orais, né? Os hipoglicemiantes novos, que são muito bons e resolvem muita coisa, então não necessariamente a pessoa precisa ir direto para a insulina. A gente está com uma nova gama de tratamento, muito moderno, muito eficaz e que ajuda muito a população. Conversei com o doutor Abiram, médico aqui do Centro Médico Dr. Tomás, ele que atende aqui todos os dias, doutor, ou não? Bom, estamos fazendo o Hércules uma vez por mês aos sábados pela manhã, né? No mês de setembro estaremos algumas segundas-feiras, que o Dr. Tomás não estará aqui, mas normalmente um sábado pela manhã, em breve estaremos 2 ou mais. O assunto de hoje é o diabetes. E você sabe, né, a melhor maneira de você fugir de uma doença é a prevenção. Em primeiro lugar, e o diabetes é uma doença silenciosa que muitas vezes pode até matar. Então, não deixe para a última hora, previna-se ainda hoje realizando os exames necessários.
Fique com a gente. Esse é o nosso programa Centro Médico Dr. Tomás. Na próxima semana voltaremos com mais um tema importante para você. Nova Trento News, a sua TV na internet.